plenário aprova a isenção de PIS e COFINS sobre óleo diesel para tentar baixar preço do combustível e encerrar crise com caminhoneiros. Lançada a Frente Parlamentar de Combate à Propagação de Notícias Falsas, as chamadas fake news. E esta edição destaca também: deputados participam de um encontro que dá voz às reivindicações de prefeitos de todo o país. Câmara entrega prêmio Dr. Pinote para entidades que se destacaram na promoção da saúde da mulher. Boa noite, em Brasília, 11h28. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou agora há pouco a isenção de PIS e COFINS cobrados sobre o óleo diesel para tentar baixar o preço do combustível e encerrar a crise com os caminhoneiros. Os deputados ainda votaram uma série de medidas provisórias. A gente vai conversar agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. A pauta era de medidas provisórias, mas o preço dos combustíveis acabou dominando os debates, não foi isso? Boa noite. Boa noite, Keila. E isso mesmo, olha, esse assunto dos combustíveis somado, né, à greve dos caminhoneiros que completa hoje, chegou no terceiro dia e acabou por paralisar completamente algumas cidades aí que já estão sofrendo com a falta de abastecimento, tanto de combustíveis, até de alimentos, né, porque os caminhões estão parados nas estradas. Esse assunto realmente mobilizou as discussões ao longo de todo o dia aqui no plenário Ulisses Guimarães. Para você ter uma ideia, o governo, no meio da tarde, chegou a anunciar, por exemplo, a redução de 10% do preço do óleo diesel por 15 dias. Medida que foi criticada pelos parlamentares, que diz que por 15 dias não adiantaria, precisaria de algo mais perene. Então, o governo anunciou que seria necessário, aí, zeraria a CID, que é um dos impostos aí que são cobrados sobre os combustíveis, caso o Congresso Nacional aprovasse um projeto de reoneração. Esse projeto é um projeto que já vem sendo discutido desde o começo do ano passado. Ele é bem complexo porque, na verdade, implica em aumento de carga tributária para diversos setores da economia. E, por isso, era bem polêmico. Então, essa votação vinha sendo adiada. Mas hoje, com a pressão dos caminhoneiros e hoje também com o anúncio de que poderia mudar o preço, também cobrança em cima do óleo diesel, esse projeto acabou sendo aprovado. Isso porque o relator também aproveitou o projeto e reduziu, né, na verdade, ele colocou fim à cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre o óleo diesel até o final do ano, também para auxiliar na redução do preço, do combustível, que é a principal reivindicação dos caminhoneiros que estão paralisados. Vamos ouvir o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, líder do PCdoB, quando ele anunciou essa redução da cobrança do PIS/COFINS sobre o combustível. Evidentemente que existe, no presente momento, um debate sobre o tema combustíveis. Há uma explosão do preço dos combustíveis no Brasil, que atinge a população mais pobre. Há uma pesquisa recente que indica a volta a cozinhar com lenha no Brasil, porque o gás de cozinha chega a um preço estratosférico. A gasolina, o etanol e o diesel, que é a crise do momento. O diesel, que é a crise do momento. E a proposta do relatório é zerar PIS e COFINS do óleo diesel, que pode produzir uma redução de até 14%, uma redução de 14% do preço final do óleo diesel. E no presente momento, no presente debate que se faz, isso pode ser importante para enfrentar a crise que tem produzido riscos até de desabastecimento. Bom, essa é uma resposta, então, né, essa alta dos combustíveis e as reivindicações dos caminhoneiros que estão em greve. Agora, vale a gente destacar que esse projeto não tratava sobre a redução do preço do óleo diesel, e sim, na verdade, sobre a contribuição previdenciária de diversas atividades econômicas no Brasil. Para você ter uma ideia, até hoje, 56 atividades econômicas têm direito à desoneração, que na prática, na verdade, faz com que paguem menos contribuição previdenciária. Elas pagam sobre a folha de pagamentos e não, aliás, sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento. Na prática, significa menos contribuição, menos carga tributária. E o que esse projeto faz? Desses 56, cerca de 30
serão mantidos na desoneração, ou seja, serão mantidos pagando menos. No entanto, os outros 20 e poucos voltarão a pagar 20% sobre a folha de pagamento, ou seja, terão sim aumento de carga tributária. Então, esse projeto que zera aí a cobrança de PIS e COFINS para o óleo diesel até o final do ano, ele foi inserido, essa parte foi inserida nesse projeto maior de reoneração aí de diversos setores da economia. Bom, esse é um projeto, como eu disse, muito polêmico, já vinha sendo discutido há muito tempo, mas essa pressão acabou facilitando a aprovação dele aqui no dia de hoje. E foi um dia bem longo de votação, viu? Hoje, para você ter uma ideia, foram quase 8 horas de deliberação aqui no plenário da Câmara dos Deputados e, além desse projeto, foram aprovadas 5 medidas provisórias. Vamos dar uma olhadinha como foi o começo dos trabalhos. A quarta-feira começou com a expectativa de votação de 7 medidas provisórias. A primeira aprovada foi a que libera o saque até o final de junho para todos que tenham dinheiro nas contas do PIS/PASEP. Depois desse prazo, essa retirada vai estar liberada para quem tiver mais de 60 anos, 10 anos a menos que atualmente. Houve debate quando entrou em votação a medida provisória que cria 3 cargos comissionados para os conselhos que supervisionam os acordos entre os estados endividados e o governo federal. Apesar da reação, a MP foi aprovada. No momento de caos que a gente está vivendo lá fora, faltando combustível nos postos, com possibilidade de a gente ter, inclusive, crise de abastecimento de alimentos, parece que nada está acontecendo aqui. Nós estamos votando a medida provisória para criar mais cargo comissionado. Semana passada foram 231, agora são mais 3. Sabe aquela coisa, a cada semana bota mais um custo para o povo pagar? O PSD não aceita ser admoestado por palavras demagogas de quem supõe que a agremiação social-democrata é inconsequente ao rechaçar o aumento dos combustíveis e, ao mesmo tempo, ser favorável a uma medida provisória que cria 1, 2, 3 cargos, senhor presidente. 3, como se isso fosse desestabilizar a macroeconomia do país de forma alguma. Durante boa parte dos trabalhos no plenário, os deputados comentaram o anúncio da Petrobras de reduzir em 10% o preço do óleo diesel nas refinarias por 15 dias. É uma reação do governo às manifestações de caminhoneiros que protestam contra o aumento dos combustíveis, fechando rodovias e dificultando o abastecimento em vários estados. Eu acho que é uma proposta para que a gente sente na mesa, inclusive Vossa Excelência foi partícipe dessas negociações que o governo abriu e que nós temos responsabilidade com a nação brasileira, com o povo brasileiro, que não pode deixar de ter o remédio, não pode deixar de ter o combustível para poder seu carro andar, não pode deixar de ter alimentação. Então, há uma proposta, temos que negociar. Os caminhoneiros estão parados, não é para ter uma solução de 15 dias. Nós precisamos ter uma solução para um longo prazo. E agora baixar para o diesel e o gás de cozinha e a gasolina e o refino que o Brasil parou de fazer na Petrobras, que foi entregue para as outras empresas. Tem que mudar o modelo. Como você pode ver, até nas outras votações, essa discussão sobre o preço dos combustíveis esteve lá, embrincada, no meio, ao longo de todo o dia. E com certeza vai continuar nas últimas semanas, tendo em vista que a Câmara, inclusive, já marcou uma comissão geral, ou seja, já chamou especialistas, gente do governo, inclusive parlamentares também, para participar de uma grande discussão a respeito dessa questão do aumento dos preços dos combustíveis e formas, né, pedindo para as pessoas trazerem sugestões de como esse preço pode vir a baixar. Bom, vamos falar das medidas provisórias, né? Você viu, a gente já falou de 2 delas, vamos falar das outras 3 rapidamente que foram aprovadas hoje. Uma trata de regras aí para a incorporação dos servidores, Keila, dos ex-territórios Roraima, Rondônia e Amapá. A gente viu recentemente, foram aprovadas emendas constitucionais reconhecendo que as pessoas que trabalharam nesses ex-territórios podem ser incorporadas ao quadro de servidores da União que está em extinção. Então, essa MP de hoje, na verdade, ela só traz regras mais
concretas, digamos assim. Como que será comprovado esse vínculo, enfim. Bom, também foi aprovada uma medida provisória que dá mais 7 anos para as prefeituras realizarem um plano de desenvolvimento integrado no caso das regiões metropolitanas. A ideia é fazer regras aí para ocupação de espaços públicos, para a mobilidade urbana em conjunto, principalmente naquelas cidades que são cidades grandes, que você já não sabe mais onde é o limite de uma e onde começa uma e termina outra, né? Então, para fazer um planejamento integrado e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, esse plano é um plano obrigatório e essa medida provisória dá mais 7 anos para as prefeituras fazerem isso e retira a possibilidade de processar os gestores públicos por improbidade administrativa, aqueles que não fizerem. E, por fim, também foi aprovada a medida provisória que autoriza o governo brasileiro a fazer uma doação de cerca de R$800 mil ao Estado da Palestina para fazer a restauração da Basílica da Natividade, que, segundo os cristãos, é onde Jesus Cristo nasceu. Esse é um monumento reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco e está precisando de recuperação, né, de renovação por causa do baixa conservação. Enfim, todas essas 5 medidas provisórias que foram aprovadas hoje, agora seguem para o Senado e precisam ser aprovadas lá até sexta-feira da semana que vem, senão perdem a força de lei. Obrigada, Dini, pelas informações. Um dia bem corrido hoje. Bastante, Keila. Boa noite. Boa noite. Desde 1998, prefeitos de todo o país vêm anualmente a Brasília reivindicar recursos e a aprovação de projetos. O presidente da Câmara e vários deputados participaram nesta quarta-feira do encontro deste ano e ouviram as principais demandas dos municípios. Mais de 7 mil prefeitos e vereadores vieram a Brasília para a marcha em defesa dos municípios. O prefeito de Montenegro, no Rio Grande do Sul, a 40 quilômetros de Porto Alegre, é um deles. Os prefeitos têm que se unir para buscar mais, porque a produção toda do Brasil ela nasce dentro dos municípios. E a estrutura que os municípios estão operando hoje para atendimento de saúde, educação e infraestrutura, ficam concentradas aqui no Distrito Federal. Deputados também participam do encontro. Essa marcha, que é a 21ª que os prefeitos fazem aqui em Brasília, se tornou uma verdadeira via sacra. Os prefeitos vêm aqui à busca de recursos para minorar o sofrimento dos seus munícipes. Os municípios estão muito carentes de recursos. Essa crise que assola o país tem foco principal em cada município brasileiro. Uma das reivindicações dos prefeitos é a mudança na regulamentação do piso salarial dos professores. Não dá para corrigir, como foi em janeiro, o piso do magistério em 6,82, enquanto a União, através da emenda 95, só corrige pela inflação. Então é muito bonito atribuir a nós, isso dá um baque de 7 bilhões no cofre dos municípios. Aumento do fundo de participação dos municípios, pagamento de precatórios, reforma da Previdência e mudanças nas licitações são outros assuntos na pauta dos prefeitos. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a votação da reforma na lei sobre compras e contratações do setor público é uma das prioridades do Congresso para este semestre, definida em conjunto com o presidente do Senado. É um projeto importante, está faltando só a comissão votar, mas o deputado João Arruda já tem o relatório quase pronto. Eu espero que na próxima semana, se a comissão votar na outra semana, já entra na nossa pauta. Em entrevista na saída do encontro com os prefeitos, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também falou sobre o acordo entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto para reduzir o preço do diesel, da gasolina e do gás para os consumidores. Nós temos que avaliar, né, o impacto da redução da gasolina em relação à sua concorrência com o álcool. Mas no diesel, com certeza, mas depois tem a medida provisória do Fundo Soberano, que eu acho que a gente tem espaço para tratar da questão da gasolina e também da questão do gás de cozinha. Acho que a gente precisa começar a dar soluções em conjunto com o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque, de fato, o impacto do preço que acabou atingindo demais a sociedade brasileira. Nós também temos que entender que o Brasil vive uma crise de desemprego, então não dá para você, nesse momento, tirar a desoneração de setores que são mais incentivos intensivos em mão de obra. Então é importante que a gente arbitre nesse momento soluções para que o Brasil possa superar a crise do preço dos combustíveis, a crise do desemprego, para que o Congresso possa participar desse debate com ações mais afirmativas.
E no início da noite, o presidente da Câmara afirmou que vai colocar em votação na semana que vem a proposta que regulamenta o transporte de cargas no país. Maia disse que a medida sinaliza o esforço da casa em atender às reivindicações de caminhoneiros que paralisam as estradas do país. Aquilo que cabe pode ser tratado pela Câmara, principalmente a redução do PIS/COFINS e na próxima semana a votação do projeto da regulamentação do transporte de carga, que é um tema também que interessa muito a eles. Aquilo que a gente pode fazer para ajudar a distensionar, né, a melhorar o ambiente de diálogo, a gente vai fazer, só que a decisão final, os temas em tese mais importantes estão na mão do governo federal, que eu espero que a partir da conversa que o governo teve hoje, ele possa nos próximos dias avançar, né, e que a gente possa distensionar esse ambiente. O que o governo precisa entender é que se não começar a utilizar o excesso de arrecadação, algumas receitas extras, né, para compensar a crise que os brasileiros vivem, nós vamos ter crises muito piores do que essa que nós estamos vivendo hoje. E deputados da Comissão de Minas e Energia ouviram também nesta quarta-feira representantes da Petrobras e do CAD na tentativa de atender a demanda popular pela redução no preço dos combustíveis. O diesel responde por 42% dos custos dos motoristas autônomos. O preço da gasolina e do diesel vem subindo ao longo do tempo. Mas é importante anotar um ponto nessa história, julho de 2017, quando a Petrobras muda a política de reajuste. Logo depois, o governo federal dobrou os impostos PIS e COFINS sobre os combustíveis. Repare que os preços subiram depois disso. Para a Petrobras, o problema está na tributação. Se a gente estiver gastando aí, os senhores estiverem abastecendo o carro, colocando R$300 no tanque dos seus carros, a Petrobras está levando R$96 desses 300. Tá? R$135 desses 300 são tributos. O governo federal já sinalizou que vai cortar uma das taxas, a CID. Com isso, o valor final do diesel deve ser reduzido em 5 centavos por litro. Para os convidados da comissão, isso é pouco. O ideal mesmo seria reverter o aumento da PIS e do COFINS, que juntos representam 46 centavos por litro. Mesmo se isso for alcançado, pode não ser uma solução definitiva. Não adianta o governo federal fazer sua parte, reduzindo PIS, COFINS, se os estados não alteram a tributação. Vejam que a tributação estadual é mais do que o dobro da tributação federal. Os governos estaduais cobram diferentes alíquotas de imposto. A resposta passa também por eles. Ter um piso referencial do ICMS seria um bom passo para começar a equacionar a questão dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Eu acho que todos os governadores estão sensibilizados, eles estão percebendo que os serviços essenciais nos seus estados podem ser paralisados. Então, todo mundo vai ter que se unir agora nesse momento e buscar uma solução conjunta. Outra comissão da Câmara, a de Defesa do Consumidor, aprovou a convocação do ministro de Minas e Energia para vir falar sobre o aumento dos combustíveis. O deputado João Arruda, do MDB do Paraná, apresentou nesta quarta-feira o parecer sobre a nova lei de contratações públicas. A proposta em discussão institui um novo marco legal de licitações e contratos no país. O deputado João Arruda leu seu parecer sobre a nova lei de licitações aos membros da comissão especial. O projeto condensou mais de 200 propostas analisadas nos últimos anos pelo Congresso Nacional para a modernização da legislação sobre licitações e contratos. Pela proposta do relator, o texto cria a figura do agente de licitação, responsável na administração pública por conduzir o processo licitatório e acompanhar a execução contratual. O agente deverá ser servidor ou empregado público do quadro permanente do órgão. Segundo o relatório, as áreas de planejamento de cada ente federado deverão elaborar um plano anual para racionalizar as contratações e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Além disso, na preparação da licitação, a administração pública deverá estabelecer estudo técnico preliminar para avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação. No combate à corrupção, o relatório prevê a obrigatoriedade das próprias autoridades e agentes públicos do órgão ou entidade licitante atuarem como a primeira linha de defesa das irregularidades. Outra novidade na proposta é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Facilitamos a vida dos gestores. Agora eles terão acesso a empresas que estão inadimplentes nesse Portal Nacional, poderão publicar
os seus editais através da internet, não vão precisar pagar mais um veículo impresso de comunicação, vai sair mais barato e tem mais eficiência, porque hoje esses instrumentos de divulgação estão quase extintos hoje no Brasil. E, ao mesmo tempo, terão uma ferramenta de qualificação e referência de contratos, de minutas, registro de preços, enfim, será um dispositivo importante que está na nova proposta de lei. Um pedido de vista coletivo adiou a discussão do relatório para a próxima semana. A votação deve ocorrer no mês de junho. Os deputados querem mais tempo para avaliar as propostas. Nós vamos nos debruçar muito nesse tema, porque entendemos que a questão das compras públicas e dos contratos públicos são fundamentais para o bom funcionamento do serviço público. Então nós precisamos encontrar alguns mecanismos para que se garanta a transparência, quer dizer, você dê sempre quanto você pagou, né, naquele item, para que a sociedade acompanhe a sua conduta, mas que a gente possa simplificar, facilitar, padronizar, encontrar caminhos para que o bom gestor possa prestar bom serviço à sociedade. E hoje foi lançada uma frente parlamentar de deputados e senadores para combater a propagação nas redes sociais e na internet de notícias falsas, as chamadas fake news. A Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às Fake News já nasceu com 219 deputados federais e 12 senadores. Ela tem como objetivo acompanhar denúncias de notícias falsas e também debater os vários projetos que já estão sendo analisados na Câmara e no Senado para encontrar um texto que permita combater esse problema com mais eficiência. Os parlamentares pretendem que um projeto seja votado ainda antes das eleições deste ano, como explica o primeiro vice-presidente do movimento. Evidentemente que esse período, um período pré-eleitoral, nós temos encontrado algumas dificuldades de aprovação de muitas matérias. Mas como esse é um assunto que é de interesse a toda a sociedade brasileira, a todos os empresários, a todo cidadão comum que já foi vítima de alguma notícia falsa e hoje com a propagação dessas notícias via internet, acredito que é um assunto de grande importância. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão apoiou o lançamento da Frente Parlamentar. Nós temos hoje as redes sociais que potencializam informações ou desinformações. Num ano eleitoral isso é muito grave, chega a ser perigoso. Portanto, essa provocação para que o Congresso trabalhe, pense e possa dar instrumentos para que essas desinformações não se propaguem com facilidade ou pelo menos que haja responsabilização e punição adequada. O presidente da Frente Parlamentar disse que o grupo vai ouvir de forma democrática os setores interessados para que o resultado do trabalho beneficie toda a sociedade. Na semana que vem nós já vamos ter uma pauta de trabalho nessa frente parlamentar, aonde nós estaremos trazendo já especialistas para estar discutindo conosco dentro dessa frente com o objetivo, é evidente, de fazer com que a sociedade possa ter a proteção, as pessoas, empresas e instituições possam ter a proteção, né, da sua imagem e não só isso. Nós estamos também às portas de uma eleição e nós sabemos o quanto isso será utilizado, né, para destruir candidaturas, imagens, pessoas, e aí a gente realmente não pode de forma alguma deixar esse espaço para que essas pessoas possam trabalhar. Um acordo adiou a votação na Comissão de Constituição e Justiça do recurso que poderia paralisar o funcionamento de todas as comissões especiais que analisam propostas de emenda à Constituição enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Antes da sessão extraordinária da CCJ, coordenadores de bancada negociavam um acordo para a votação do recurso contra a decisão do presidente Rodrigo Maia em relação à tramitação de propostas de emenda à Constituição durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. A aprovação do recurso impediria o funcionamento das comissões especiais que tratam de PEC e não apenas as votações das mesmas no plenário. Os deputados decidiram adiar por 15 dias essa votação. Nós tínhamos aqui um kit obstrução que iria inviabilizar qualquer votação nesse dia de hoje. Em razão disso, conseguimos construir um acordo com aqueles que estavam obstruindo para, numa próxima reunião, que será agendada após uma audiência da comissão
com a presidência da Câmara e assessoria técnica, ter uma deliberação sem obstrução e que seja feito aqui à vontade da maioria, né? Seja expressado aqui a maioria dos membros da comissão em relação a esse tema que precisa ser enfrentado. Para aprofundar o debate dessa matéria e se buscar um denominador comum. É uma matéria de fundamental importância que trata de comandos da Constituição, de comandos rígidos da Constituição e que estão sendo debatidos pela primeira vez. Não pode esquecer o que está acontecendo no país, a necessidade do parlamento continuar se movimentando, inclusive as características da intervenção. Nós não estamos diante de uma intervenção clássica, que é aquela preconizada na Constituição, onde você faz a intervenção no Estado. No Rio de Janeiro não há intervenção do Estado, há uma intervenção na segurança pública do Estado e eu diria uma intervenção acordada. Para que possamos preservar a Constituição Federal. O artigo 60 é muito claro em indicar que a Constituição não pode ser emendada quando nós estamos em um estado de exceção. A intervenção, ainda que localizada no Rio de Janeiro, ela é um estado de exceção de acordo com a Constituição. Então, o relator, aqui o deputado Pisciani, ele adotou, na verdade, não o nosso recurso, mas o entendimento técnico constitucional. A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira uma sessão solene em homenagem ao deputado Rômulo Gouveia. O deputado do PSD, o Partido Social Democrático pela Paraíba, faleceu no dia 13 de maio, vítima de um infarto aos 53 anos de idade. O parlamentar era o 4º secretário da mesa diretora da Casa. A sessão solene foi requerida pelo deputado Domingos Neto, líder do Partido Social Democrático na Câmara. Ele quis reconhecer a importância do legado de Rômulo Gouveia para a Paraíba e o Brasil. O primeiro vice-presidente, deputado Fábio Ramalho, do MDB por Minas Gerais, lembrou que Gouveia teve a maior votação já alcançada da mesa diretora na história do Congresso Nacional. Estiveram presentes o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, amigos da família e os filhos do deputado, Rômulo José de Gouveia Filho e Pablo Ramos Gouveia. Os senadores Raimundo Lira e Cássio Cunha Lima, que são do PSDB pela Paraíba, também participaram da sessão. O deputado Rômulo Gouveia era natural de Campina Grande e ingressou na carreira pública em 1992. Foi vereador em Campina Grande, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e vice-governador da Paraíba entre 2011 e 2014. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que um mínimo de 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV devem ser reservados às candidaturas femininas. A Corte decidiu ainda que, se o percentual de candidatas for superior a 30%, o repasse dos recursos do fundo e a distribuição do tempo de propaganda também devem ocorrer na mesma proporção. A decisão unânime foi uma resposta à consulta formulada por um grupo de deputadas e senadoras. Para a deputada Soraya Santos, coordenadora da Secretaria da Mulher da Câmara, a decisão do TSE é fundamental para garantir a aplicação da Lei das Eleições de 1997, que definiu uma cota mínima obrigatória de 30% de candidatas mulheres por partido em cada pleito. O primeiro absurdo que aconteceu aqui nesta casa foi dizer que o fundo para apoio das candidaturas femininas começaria com 5% e não podia ultrapassar 15%. Como é que nós vamos ter 30% de mulheres disputando e não podendo desfrutar do mesmo aporte financeiro do fundo eleitoral? Isso foi uma aberração e aí nós tivemos a primeira vitória, porque nós ganhamos de 11-0 no Supremo. Não tem sentido ter limite, pelo contrário, nós temos que ter a partir de 30%. Vamos imaginar, num partido eu vou ter 40% de mulheres e 60% de homens, então ela passa a ter como obrigação ter 40% de dinheiro no investimento da campanha feminina. Por analogia, o Tribunal Superior Eleitoral falou, peraí, o fundo eleitoral é dinheiro público, o tempo de televisão é dinheiro público, o tempo de rádio é dinheiro público. Então, nós temos que ter um tempo mínimo
Não é o máximo, é mínimo de 30% para que possa dar luz às mulheres. A mulher só precisa ter a dignidade de uma oportunidade, um microfone para ela mostrar o seu trabalho. A Câmara entregou nesta quarta-feira o prêmio Dr. Pinotti Hospital Amigo da Mulher, uma homenagem às entidades que reconhecidamente desenvolvem trabalhos na promoção do acesso e da qualificação dos serviços de saúde dirigidos à mulher. A edição desse ano foi bastante concorrida. Das 100 entidades indicadas por deputados, apenas 5 receberam a condecoração. Na manhã de hoje, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, foi essa cerimônia. O doutor José Aristodemo Pinotti era médico ginecologista formado pela Universidade de São Paulo. Especializou-se em câncer ginecológico e mamário. Foi professor e reitor da Universidade de Campinas e exerceu 3 mandatos como deputado federal. Meu pai foi um grande lutador pelas causas femininas, não só de saúde, mas ele era considerado até feminista, né? E é fundamental que a gente agracie e faça as pessoas conhecerem instituições, hospitais que trabalhem pela saúde da mulher, para que a gente possa fazer com que isso cresça no Brasil inteiro. Nesta edição, a concorrência foi alta. De 100 entidades indicadas, 5 foram selecionadas para receber o prêmio. Foi bem concorrido e a partir de uma comissão, que é um colegiado que participa de uma votação, faz essa votação para escolher os 5. E a partir dessa votação, que cada partido indica um representante do partido para votar, tem a oportunidade de escolher 5 instituições de todas apresentadas. Um prêmio que tem essa identidade com o Dr. Pinotti, que foi, antes de ser um político, foi um médico que se dedicou muito a atender as pessoas, a cuidar das pessoas, a ensinar alunos de medicina e também pesquisar sobre a maior causa de morte feminina, que é o câncer de mama. Eu acho que esse prêmio engrandece qualquer entidade que tenha esse reconhecimento aqui. Foram agraciadas neste ano as instituições Maternidade Municipal Mãe Esperança, de Porto Velho, Rondônia, Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, de Campina Grande, na Paraíba, Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, Hospital Maternidade Belarmina Monte de Natal, no Rio Grande do Norte, e o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME, de Boa Vista, em Roraima. Lenir Rodrigues é coordenadora do CHAME, Centro Humanitário de Apoio à Mulher. Ela explica que o CHAME é um centro de atendimento e funciona assim. Ao invés da mulher vítima de violência doméstica procurar uma delegacia para prestar queixa, por exemplo, ela vai ao CHAME. São realizados como a medida protetiva, como o encaminhamento para casa de acolhimento e todas as medidas legais, psicológicas e assistenciais ela recebe no centro por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e advogados. A premiação é organizada pela 2ª Secretaria da Câmara e é realizada em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, celebrado em 28 de maio. Mostra àquelas pessoas que se dedicam a causas nobres no país como um todo, que a casa se preocupa em sempre enaltecer o trabalho que se faz. Eu estou muito emocionada porque eu acredito que o Prêmio Dr. Pinotti é um sonho para qualquer entidade que trabalha a saúde da mulher. E essa edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!